E Deus salve a rainha. Oi, meu povo, como é que vocês estão? Eu vim hoje fazer uma resenha pra vocês, mas antes, aquela coisa de sempre, não se esqueça de se inscrever neste canal, de ativar o sininho para receber o aviso quando eu postar os vídeos. Por favor, dá um joinha para eu saber que vocês estão gostando desse vídeo. Me siga nas minhas redes sociais, por favor, para me acompanhar, ver essa pessoa descabelada lá pelos stories, falando algumas coisas. Vou começar a postar aí para vocês as promoções que eu achar de alguns livros conhecidos, né? Caso vocês estejam querendo, vocês tenham interesse de comprar algum livro. E é isso, vamos lá. Vocês estão tortos, inclusive. Aí. A resenha, como vocês já viram aí no título, é do livro Vermelho, Branco e Sangue Azul. Essa capa lindíssima, inclusive, né? Precisa de um destaque. Bom, esse livro ele vai contar vai falar sobre o Alex e o Henry, acho que é Henry que fala. Bom, o Alex, ele é filho da presidenta dos Estados Unidos e ele é o queridinho da América, todo mundo gosta dele, ele é super carismático, super popular, porque a mãe dele também é presidenta, né, mas enfim. E o Henry, ele é o príncipe da Inglaterra e, bom, ele também é queridinho, né, por lá. E as pessoas associam muito um com o outro por ter esse favoritismo, por ter todo esse carisma. E eles não gostam muito dessa comparação, a mídia não sabe, mas eles não gostam muito dessa comparação porque eles não gostam um do outro. Então eles tentam manter uma boa relação na frente das câmeras, mas fora delas eles se odeiam. Bom, aí no início da história a gente vê acontecendo o casamento do Philip, que é o irmão do Henry. Então o Alex, em nome da diplomacia, né, um encontro amigável dos países, a família presidencial vai viajar, né, para esse casamento. E o Alex se vê tendo que, né, manter aí essa aparência da boa relação com o Henry. Mas ele acaba bebendo um pouco demais e acaba acontecendo um acidente no meio do casamento. E sai na mídia, né? Porque a imprensa estava em peso no casamento. Sai na mídia suposições de que eles poderiam não gostar um do outro, de que eles talvez estivessem brigando e enfim. E para manter, né, as aparências da boa relação, da boa vizinhança, nananã, eles vão ter que, né, gerenciamento de crises, e vão ter que resolver isso e tentar mostrar de alguma forma para a imprensa de que eles são amigos, né, são super amigos, que não aconteceu nada, foi só um acidente e enfim. Bom, o que acontece é que, né, como vocês devem imaginar, ou não, mas tô contando pra vocês agora, essa aproximação que seria fake, só midiática, ela começa a acontecer de verdade, eles começam a se conhecer, começam a entender de onde veio, né, esse ódiozinho que um tem pelo outro, e enfim. Aí eu não posso falar mais nada porque daí é spoiler. Mas algumas coisas são bem interessantes desse livro. O livro ele é contado pelo Alex, né? Então a gente tem bastante coisa relativa à Casa Branca, ao mundo político, a relação dele com a mãe que é divorciada, né? E tem a relação também com a irmã, a June. Existe também um outro personagem que é apresentado na história e bastante mencionado, que é a Nora. Ela é neta do vice-presidente. Então, os três, né? A June, que é a irmã do Alex, a Nora e o próprio Alex, eles são grudados. Então, eles andam sempre juntos, justamente por, né, ter a vida ali
elas são cruzadas, né? Elas vivem na mesma coisa, vivendo a mesma coisa. E, enfim, eles são tipo o trio Parada Dura, assim, né, da Casa Branca, eles são super conhecidos. E, enfim, vai contar bastante a história deles. Vai trazer uma questão que é muito importante também nesse livro, que é a questão da sexualidade, do Alex descobrindo a sua sexualidade. E é bem interessante você ler, né? Você entender como é que funciona você crescer, né? Na frente das câmeras. Então, o Alex, ele se mostra no início bastante indiferente com tudo que é noticiado. Ele, inclusive, brinca bastante com a mídia, né? Faz coisas para poder eles fazerem algumas suposições sem pé nem cabeça. E ele acha graça disso. Mas depois ele acaba sentindo um pouco como é viver na frente, como é crescer, né? Ou melhor, na frente das câmeras, porque ele vai ter essa problemática aí, né? Ele vai ter que fazer essa descoberta da sexualidade dele, que não vai ser nada fácil, e ele não vai poder sentir, né, isso de uma forma como um adolescente comum, porque ele tá na frente das câmeras, então ele não pode pensar só nele, ele tem que pensar no que as pessoas gostariam de ver dele, não pode acontecer alguma coisa para prejudicar a mãe dele de alguma forma. Então tudo é muito bem calculado, né? Então você vê ele também com uma relação sempre com a assistente da mãe, com todas as outras pessoas que trabalham lá na Casa Branca e trabalham, né, para a mãe dele, para sustentar essa imagem, né, da presidenta que tem os filhos todos na linha, que seguem a moral e os bons costumes, e enfim. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Bom, uma outra questão que também é pertinente, é exatamente isso que eu tô falando pra vocês, a questão da moral e dos bons costumes, é que o Alex, ele se descobre bissexual, né? Ele, por um acontecimento que eu não vou falar qual é, e vocês vão ter que descobrir, vão ter que ler e descobrir. E, bom, ele fica nesse dilema da sexualidade dele, de como lidar agora com isso, como apresentar isso para as pessoas, né? Porque uma fala dele que me marcou, inclusive eu até marquei aqui assim, é que pessoas gays, bissexuais e afins, elas não pontuam bem, porque um dilema maior, né? Uma pressão maior ainda em cima do Alex há uma pressão maior, né, em cima do Alex, porque a mãe dele tá em período de reeleição. Então, ela precisa mais do que nunca se mostrar uma boa candidata, que tem uma família que corresponde, sim, aos bons costumes, às coisas que são esperadas pelas pessoas. Então, ele fica muito preocupado em manchar a reputação da mãe e de alguma forma prejudicar essa reeleição dela. Então, recapitulando, ele tá no momento de mais pressão da vida dele, que é a descoberta da sexualidade, que é uma coisa muito importante e que tende a ser um pouco caótica. E no meio disso tudo, ele tá trabalhando também na campanha de reeleição da mãe dele, então ele tem que pensar também na imagem de toda a família. E, enfim. E tem que, ainda mais, ter que lidar com uma outra questão de que o Alex, ele planeja para a vida dele formar na faculdade e entrar também para política. O pai dele também é da política, né? Tá envolto também nesse mundo. Como eu falei, os pais são separados, mas ele sempre viveu no meio disso. Ele sempre soube como funcionava todas as coisas, então ele passa a questionar, né? Depois de ter que lidar com essa questão da sexualidade, ele passa a questionar até mesmo se realmente ele quer entrar nesse mundo da política, ou se ele simplesmente queria entrar nesse mundo da política para poder agradar os pais de alguma forma, já que eles estavam nesse meio também, entende? Então é bem interessante ver esse crescimento, são algumas questões que são muito importantes que a gente se depara durante a vida.
E é interessante ver a forma como o Alex lida com isso tudo. Uma coisa muito interessante desse que traz aqui também, se tratando do relacionamento do Alex com a mãe dele, que é interessante que a mãe dele, ela tá tão em volta, né? Ela tá tão envolvida, né? Vamos colocar assim, nesse mundo político como toda a logística que ocorre, que ela chega num momento em que ela tem algumas atitudes um tanto peculiares. Eu não tô falando que ela tá sendo uma péssima mãe ou alguma coisa assim, mas é bem engraçado. É interessante a forma como ela lida com as coisas. Eu até marquei que teve algum momento que ela precisou falar com o Alex sobre um assunto sério. E ela marca tipo uma reunião com o Alex para poder conversar com ele. E ela monta um slide com tópicos do que ela precisa falar. Eu achei isso incrível. Achei muito engraçado. Mostra bastante como funciona a relação deles, assim, como mostra um pouco da personalidade também da mãe dele, né? Como as coisas são pra ela. E, enfim, eu me surpreendi muito com a mãe do Alex também, porque ela teve algumas reações que eu não esperava. Eu fiquei muito feliz mesmo pela reação dela. Não foi uma reação negativa, tá? Foi uma reação muito positiva, que inclusive eu fiquei com um quentinho no coração, desejando que, sei lá, que todas as pessoas também passassem por isso, que existissem vários outros Alex, de que esses outros Alexes, né, que existem por aí, eles tivessem outras Ellens, que é o nome da mãe do Alex, né, que tivesse essa mesma reação, que a gente sabe que não é bem isso que acontece. O livro, ele é muito engraçado, ele é muito cômico, você ri o tempo inteiro. Eu acho que ele é um livro muito completo. Ele tem um pouco de romance, ele tem um sarcasmo do Alex, que é muito interessante. Inclusive, eu até coloquei aqui nas minhas anotações que eu achei interessante esse livro. Eu acho que é uma das razões para eu ter gostado tanto dele, é que o Alex e o Henry parece que são as duas partes que existem em mim, entende? O Alex, ele... não sei se ele seria meu alter ego, mas eu me reconheci muito nele. Eu questionei muito algumas coisas que ele faz ou fala, mas depois eu pensei melhor e fiquei, eu acho que eu faria isso também, eu também falaria isso. Então, eu não sei, eu gostei muito do livro, eu sou apaixonada por A Culpa das Estrelas, mas assim, eu favoritei, dei 5 estrelas pra esse livro, porque ele é maravilhoso. Eu acho que ele desbanca, sim, A Culpa das Estrelas, pela questão dele ser um livro completo. Ele não é um livro só cômico. Ele tem romance, ele traz algumas questões muito interessantes de serem faladas. Ele traz também essa relação de toda essa história onde ela é passada, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu acho que foi uma das coisas que mais me interessou, né? Você saber mais como funciona nos bastidores a questão da Casa Branca, né? Ou a família presidencial. Você saber também algumas coisas, como funcionam lá na Inglaterra, né? O príncipe, a relação dele com a rainha e como funciona toda essa logística. Eu acho que é muito interessante isso, porque você percebe. Você percebe também como funciona, né, as consequências de tudo que você faz. Ela repercute imediatamente e isso vira uma bola de neve que precisa ser resolvida imediatamente. E como ocorre toda essa corrida, né, de todos os assessores para resolver aquilo lá. E, enfim, eu achei muito interessante. E uma coisa que eu até anotei também aqui é que teve uma parte no livro que tava fluindo tanto esse livro, tanto, e eu tava tão louca pra ler, que eu tive que voltar várias e várias vezes na mesma frase, porque eu parecia que eu tava engolindo, tava frenética lendo com uma senhora ansiedade, assim.
E aí eu tive que, não, calma, vamos respirar, vamos ler com calma. Porque, assim, é de um... Ai, gente, é apaixonante esse livro, sinceramente. Eu acho que vocês deviam muito ler, muito. Uma coisa que normalmente eu também falo em resenha é sobre letras, sobre capa. A capa, ela é maravilhosa. Acho que dificilmente eu vou fazer alguma resenha com alguma capa feia, porque eu penso na beleza da minha estante. Então eu sempre vejo capas bonitas. A letra, ela é incrível. Eu acho que o único livro que eu li agora, por esses tempos em que a letra ela é horrível, foi o livro da Pan Gonçalves, o Boa Noite, que eu mostrei pra vocês já, inclusive. Mas o resto, incrível. Uma outra coisa que normalmente eu também falo é a condução do livro pela autora. Ela é incrível. Que nem eu tô falando pra vocês, teve uma hora que eu tive que dar uma respirada, porque eu tava indo e atropelando tudo. E se a história me surpreendeu, ela me surpreendeu, assim, eu vi resenha desse livro, tá? Como sempre, como a maioria dos livros, eu sempre vejo que as pessoas estão falando sobre ele, pra poder decidir se eu quero ler ou se eu não quero ler. Eu já sabia mais ou menos o que se tornaria, mas ele não é um livro em que você não se surpreende nem um pouco, que você, sei lá, que já tá totalmente marcado o que vai acontecer. Não, você se surpreende bastante com algumas reações, como as coisas elas vão acontecendo. É incrível. Não sei, eu não sei explicar. Ele é muito, muito, muito legal. Eu gostei muito do livro. Eu recomendo muito que vocês leiam. Ele é muito fofinho. Não sei, gente. Eu ouvi boatos de que parece que ia virar filme. Eu espero muito que vire filme, porque vai ser a coisa mais perfeita desse mundo. Não tem como não ser perfeito esse filme. E, enfim, gente, eu só tenho coisas boas pra falar desse livro. E, de novo, 5 estrelas, favoritado, com certeza. Tá desbancando facilmente a Culpa das Estrelas, que ainda é meu queridinho por todos os pormenores aí. E, enfim, eu acho que é isso que eu tinha pra falar desse livro. Falei um monte, com certeza, como sempre. Mas eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça do joinha, caso você não tenha dado ainda. E um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!